Oi, meus queridos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre por que devo ser batizado. Por que você acha que Jesus se batizou? Porque nós, pela Bíblia, nós sabemos e aprendemos que Jesus foi batizado. O que você acha? Ele precisava ser batizado? A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Por que então ele se batizou? Então vamos aprender um pouquinho aqui sobre o batismo. É importante ou não é o batismo em nossas vidas? Certo dia, Jesus deixou a capitaria, a oficina de capitaria na vila de Nazaré e se dirigiu ao rio Jordão, onde seu primo João Batista estava pregando. Ali pediu a João que o batizasse, porque assim disse ele, convinha cumprir toda a justiça. Em Mateus 3, do 3 ao 15. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, que não conheceu o pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. É importante, hein? Assim como diz a Bíblia, Jesus batizou para deixar de exemplo, não porque ele pecou, porque ele nunca pecou, a palavra de Deus deixa bem claro, mas para deixar de exemplo para que nós também fizéssemos o mesmo, né? Em Romanos 6, nós vamos ler do 3 ao 4 e fala um pouquinho, né, por que devemos nos batizar. Fomos, pois, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. O batismo é a morte para o pecado. Assim como Cristo foi batizado, né, foi morto, foi ressuscitado, né, nós também, ao batismo, ao se batizarmos, ao aceitarmos o batismo, né, é um ato de entrega total para Deus, né, uma entrega de pecado. Ou seja, quando nós batizamos, né, é um batismo simbólico, representa a purificação dos pecados. Quando nós aceitamos Jesus sinceramente de coração e viemos para os braços de Cristo e aceitamos então se batizar em público, mostrando para todos, né, testemunhando do amor de Deus, né? E então aquele batismo é um símbolo de purificação, né, de salvação, de ressurreição. Assim como Cristo ressurgiu, né, ressuscitou, nós também ressuscitaremos, né? O batismo é um ato muito importante na nossa vida, naqueles que crêem realmente na palavra de Deus. E não, né, zombar ou achar que já fomos batizados quando a gente era criança. No verdadeiro batismo, aliás, para você que não sabe ou sabe, Jesus foi batizado, né, com 33 anos, o batismo de Jesus. Então Jesus, ele não batizou criança, né, bebezinho, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Ou seja, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente é liberto do pecado. Então a gente toma um rumo, né, para estudar a Bíblia e também se batizar, né, fazer tudo conforme, né, o mandamento do nosso Deus. Aqui em Atos 2:38, a Bíblia diz que nós devemos passar pela experiência do arrependimento. Lembra, a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Precisamos de nos arrepender dos pecados e deixar, né, e abandonar o pecado para poder assim, então, estar, né, de acordo com a palavra do nosso Deus. Nós também podemos, né, apóstolo Paulo, ele fala aqui que em Atos 22:16, né, e agora, o que? Por que demoras? Se tu conhece a palavra de Deus, se tu já estudaste a Bíblia, se tu sabe que deve se batizar, por que te demora? Né? Toma o batismo, aceita Jesus como teu Salvador, se achega a Ele e Ele se achegará a ti. Que Deus nos abençoe. A Bíblia também diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ou seja, mas eu matei, eu roubei, eu fiz, eu aprontei, e agora minha vida?
como é que vou me batizar? Desta forma. A palavra de Deus deixa bem claro que nós não devemos, levar em conta os tempos da ignorância, ou seja, o tempo que nós praticamos o pecado, nós não conhecíamos a Cristo, ou seja, nós vivíamos uma vida nas trevas do inimigo. Deus não leva em conta o passado, ou seja, Ele quer daqui para frente que tu siga o caminho dele e que tu siga, de conformidade, com a palavra de Deus. O que tu passaste nessa terra, o que tu fez aqui, pede perdão a Deus, porque os pecados serão perdoados através do advogado Jesus Cristo, que está à direita de Deus. Por isso que ele diz assim: não pequeis, mas se você vier a pecar, tens advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele te perdoará e te manterá de pé. Apenas aceite o que está na Bíblia escrito. É fácil, não é difícil. Se tu crê, tu serás salvo. A Bíblia diz: se tu não crê, tu serás condenado. É melhor crer do que não crer. Se você tem pouca fé, você peça a Deus. A Bíblia diz que se a gente pedir, Deus vai nos conceder fé. Deus vai nos conceder disposição para adorá-lo. Obediência, Ele vai nos dar. Ele vai nos fortalecer a ponto de nós tomarmos decisão. E a Bíblia ser assim para nós, o livro principal. Ou seja, é o manual que Deus deixou para que a gente se preparasse para o reino de Deus. Mas se nós não seguirmos esse manual, infelizmente nós não iremos. Quando nós compramos algo para a nossa casa, a primeira coisa que vem é a instrução do manual para que a gente leia, para que a gente faça direito, para que a gente não termine quebrando aquele aparelho, aquele móvel, seja lá o que for. Mas quando nós tomamos a decisão de ir para o céu, é preciso da gente seguir o manual, que é a Bíblia Sagrada, para que a gente obedeça, para que a gente tenha cuidado de estudar, com muita atenção, com muita sinceridade, com dedicação, para que a gente, aprenda e faça o que está escrito na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe nós através dessa mensagem, amém?